Se tem uma coisa que me impressiona muito, é como as pessoas superestimam algumas coisas da internet. Exatamente por isso que hoje eu tô fazendo esse vídeo falando o porquê você não deveria investir no Instagram. Mesmo que ele tenha diversas vantagens, aquelas que você já sabe, né? Você tem uma escala absurda, todo mundo está com o celular na mão e o seu cliente está no Instagram. Muitas pessoas que usam o Instagram de maneira um pouco mais tryhard, assim, digamos, as pessoas conseguem ter negócios multimilionários apenas usando o Instagram. Você, basicamente, é a identidade da sua loja, do seu comércio, da sua empresa no meio da internet, e você consegue ter um canal de clientes muito qualificado para você lidar com seus clientes. Mas é aí que vem a pergunta. Se ele tem todas essas qualidades, por que desse vídeo? Por que eu tô falando para você não investir no Instagram? Bom, eu vou trazer alguns pontos para você e eu quero que você reflita em cima deles e veja que não é tão simples assim crescer no Instagram como todo mundo diz. O primeiro ponto deles é a questão do público-alvo. Muitas pessoas, quando começam a criar um Instagram, começam a postar com o objetivo de ter mais vendas, normalmente essas pessoas não delimitam muito bem quem elas querem atingir e por que elas querem atingir. E aí sabe o que acontece? Acontece que você vai ter um perfil vazio, onde a pessoa ela simplesmente está focando em fazer trends, em fazer o máximo de coisas possível para conseguir ter o máximo de seguidores possível dentro do Instagram. Só que tem um problema muito grande quando a gente fala de empresas dentro dessa plataforma, porque um perfil empresarial dentro do Instagram é muito diferente de um influencer, é muito diferente de uma pessoa que é um influenciador. Muitos empresários mesmo acreditam, quanto mais pessoas ele conseguir atingir com o Instagram, isso sendo trend, quanto mais pessoa entrar, quanto mais seguidor tiver, melhor vai ser, as vendas vão aumentar e assim por diante. Só que o que acontece é que isso é uma mentira tremenda. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma academia de bairro, ali no bairro da Moca. Aí eu te pergunto, quem que é seu público? Aí você fala, eu atendo todo mundo, não preciso de público-alvo. Eu vou atender todas as pessoas, independente de quem seja. Tá, vamos lá. Você vai atender mendigo? Não. Você vai atender um bilionário? Também não. Logo, seu público ele tem uma renda específica. Você vai atender uma pessoa que mora no Grajaú ou uma pessoa que mora em Osasco? Também não. Então, o seu público ele tem uma determinada localização geográfica. Você vai atender pessoas obesas que não conseguem sair da cama? Ou idosos que precisam estar acamados? Provavelmente não. Então, o seu público também tem hábitos. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro fazendo delimitações de público-alvo para uma academia. Mas o que eu preciso que você entenda é que você não precisa chamar a atenção de todo mundo. Você só precisa chamar a atenção de quem compra de você. Isso é tão real que vamos ter dois tipos de pessoas muito contrastantes. A primeira pessoa é o influencer. Esse cara aqui, ele quer o máximo de seguidores possível. E aí ele vai falar vídeos sobre a vida dele, ele vai fazer pequenas reflexões, às vezes nem reflexões do dia dele, tá? Porque quando você vai trabalhar com um público que ele é muito amplo, que a gente chama de P0, né? Normalmente reflexões nem entram nisso. A gente vai estar falando com um influenciador que vai mostrar ostentação absurda, aquela pessoa que vai fazer trollagem, que vai mostrar uma vida absurda, ou pessoas que vão fazer realmente um tipo de conteúdo que é pra você não pensar. É o tipo de conteúdo que, assim, é o mais raso possível. É o conteúdo que não tem um mínimo de profundidade, porque a profundidade ela vai afastando os públicos. A profundidade ela vai deixando o seu público cada vez mais restrito para um certo tipo de público que entende aquilo que você está dizendo. Agora, se você quer o máximo de pessoas possível na sua base, você quer ter um Instagram com o máximo de pessoas possível dentro do seu Instagram, você cada vez mais vai ter que estar trocando a sua profundidade por uma superficialidade. Então, aqui a gente vai ver a gente falando sobre ticrinho e esse tipo de coisa. Basicamente, a gente vai ter vários exemplos diferentes na internet como isso funciona. Mas quando você se trata com um trabalho que simplesmente é mais fofoca, mais falar sobre a vida dos outros, mais contar coisas que todo mundo sabe, é o máximo do suprassumo do senso comum, você começa a atrair todo esse tipo de gente. Começa a atrair gente pra caramba. Por quê? Porque você não tem que pensar muito. É uma dopamina barata. É uma coisa que é muito simples. As pessoas gostam. Você não tem que pensar muito, só se diverte e acabou, entendeu? Aí a gente vai ter muitos influencers que vai ter aí no meio. Eu não vou citar nomes, mas vocês provavelmente sabem alguns influencers que entram nesse nicho. Agora vamos supor o seguinte, esse influencer aqui, a gente vai chamar ele de Matheus. O Matheus, ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Todos P0. Todos nessa linha aqui, nessa linha da superficialidade, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que o Matheus, mesmo com 1 milhão de seguidores, muitas das vezes, mesmo que ele tenha uma quantidade de seguidores muito grande, acontece com frequência, não é poucas vezes que isso acontece,
melhores de esse tipo de influenciador, ele não ter uma renda minimamente estável. Ele não tem uma renda minimamente previsível. Por que vai acontecer? Qual que é a fonte de renda nesse tipo de negócio aqui que o Matheus está trabalhando? A fonte de renda dele, o modelo de negócio dele, é ele fazer vídeos que vai atrair o máximo de pessoas possível. E por ele ser esse imã de atrair pessoas, outras empresas vão investir nele para ele divulgar a marca dele. Só que o que acontece é que essa era de influenciadores muito grandes, fazendo publis muito grandes, já passou. Já não é a mesma coisa do que era há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Já não é a mesma coisa. Porque antes, sim, você via influenciadores enormes, ele tinha 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, ele tinha muito dinheiro, porque muitas empresas investiam nele. Mas o que acontece? Acontece que hoje em dia, isso já não é mais tão interessante. Porque pensa comigo, a gente vai ter o Matheus, né, que ele tem 1 milhão, só que a gente vai ter o Pedro. O Pedro, ele tem 10 mil seguidores. Apenas 10 mil. 100 vezes menos do que o Matheus. Vamos supor que você tem uma loja onde você vende computadores. E aí, você quer investir em algum influenciador para você conseguir vender mais. A gente vai ter aqui o Matheus, que ele fala sobre a vida dele, sobre reflexões, entre muitas aspas, né? Conteúdos de topo de funil. E ele dissemina o máximo de senso comum. E aqui a gente vai ter o Pedro, que ele tem um perfil focado em falar em computador. Ele só fala de computador. A vida dele é falar sobre computadores. Esses 10 mil seguidores dele são seguidores que consomem esse tipo de produto, que eles compram, eles conversam sobre uma comunidade onde 10 mil pessoas falam apenas sobre computador. E você quer investir em alguém para você conseguir vender mais. Você concorda comigo que é mais interessante você investir no Pedro do que no Matheus? Mesmo o Matheus tendo 1 milhão de seguidores, tendo 100 vezes mais seguidores do que o Pedro, porque esse número aqui, esse 1 milhão, quando você for fazer a sua publicidade, são 1 milhão de seguidores completamente desqualificados. Pessoas que, na maioria das vezes, não vai fazer a menor ideia de como é que liga um computador, entendeu? A gente vai estar lidando com pessoas que, muitas das vezes, nunca tiveram um computador na vida. Então, você concorda comigo que faz muito mais sentido você estar investindo no Pedro do que no Matheus? E essa visão que o mercado teve nos últimos anos fez com que, cada vez mais, esses influenciadores muito grandes perdessem muito espaço. E aí entra uma dinâmica no mercado que é do micro influenciador. O micro-influenciador é o cara que ele tem de 10 mil a 100 mil seguidores e ele não fala pra todo mundo, ele fala pra um nicho muito específico. Ele fala pra pessoas que têm um hábito de compra muito específico. E por que isso é bom pros empresários e por que você deveria olhar mais pra isso? Porque pensa comigo, vamos supor que o Matheus, ele tá naquela época de ouro do YouTube, dos influenciadores, onde realmente ele ganhava muito dinheiro com publicidade com esse 1 milhão de seguidores que ele tem. Lembrando que 1 milhão de seguidores no Instagram não é a mesma coisa que 1 milhão de seguidores no YouTube, tá? 1 milhão de seguidores no Instagram é muito menos válido do que no YouTube. No YouTube você tem uma retenção e um engajamento muito maior do que no Instagram. Então, basicamente é o seguinte, é só você parar pra pensar. Você pode ter 10 milhões de seguidores no Instagram, você pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram. O seu seguidor vai estar vendo seus stories, seus rios assim, ó. Ele vai ver o seu story e vai passar. Ele vai ver o do próximo. Aí ele vai ver o próximo stories. Aí ele vai ver o próximo post. Ele não vai estar te seguindo de verdade. Agora, no YouTube, os seguidores do YouTube, os inscritos do YouTube, eles estão assim, assistindo, completamente focados no que eles estão vendo. Diferente do Instagram, diferente do TikTok. Então, 1 milhão de seguidores no YouTube é muito diferente de 1 milhão de seguidores no Instagram. Mas vamos lá. O que acontece? Vamos supor que esse Matheus estava na época de ouro do Instagram. Época de ouro dos influencers. Ele recebe publi pra caramba, dinheiro pra caramba. Se você é uma empresa que você quer vender mais, você vai investir um cachê milionário, talvez dezenas de milhares de reais para você conseguir fechar uma publicidade com esse influenciador, que basicamente esse influenciador ele vai fazer a publicidade assim: oi gente, tudo bem? Então quem quiser comprar computadores é só clicar no botão abaixo que tem uma loja maravilhosa para vocês. É isso. Ou você vai investir muito menos num influenciador muito menor, que ele vai dar a vida para fazer essa publicidade, porque a primeira publicidade dele, ou uma das primeiras, ele vai fazer muito mais engajado, ele vai fazer muito mais animado aquela propaganda, diferente do influenciador muito grande. E não só isso, os números são muito maiores. Então a gente não vai ter 1 milhão de seguidores vazios, 1 milhão de seguidores que provavelmente a maioria deles não vai fechar com você. A gente vai ter 10 mil potenciais clientes, de verdade. Você entende que não é tão simples assim? A maioria dos empresários para pra pensar que a internet é um ramo muito simples, é só escalar. Quanto mais seguidores você tiver, melhor. Mas você entende que não envolve só quantidade, é também qualidade? Porque você pode ter 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores que não fazem a menor ideia de como é que funciona o computador. Por que você vai querer vender um computador pra eles? Entendeu? A sua taxa de conversão vai ser muito mais baixa. Então, não necessariamente aumento de seguidores, aumento de curtidas significa alguma coisa. E isso, hoje em dia, é até um problema muito grande. Porque o que acontece? Tem uma coisa que a gente chama no marketing digital, que são métricas de vaidade. Por que são métricas de vaidade? Hoje em dia, seguidores, curtidas. Na verdade, isso é tão forte que muita gente compra seguidores. Ela acaba com o Instagram dela, ela ferra todo o engajamento, todo possível engajamento que o Instagram dela vai ter no futuro.
simplesmente para ter um número maior, para falar, olha só, eu tenho 10 mil seguidores. E na verdade não tem. Aí você vai olhar os comentários dela, tem 2. 1 milhão de seguidores e 2 comentários. Não importa, entendeu? Não importa. Seguidores hoje em dia, no Instagram, não significa nada. Não significa nada mesmo, de verdade. O Instagram hoje, ele valoriza muito mais o vídeo view, que é a visualização de vídeo, a retenção que a pessoa tem vendo seus reels, o engajamento que ela faz, do que seguidor, do que curtida. Que fala engajamento, fala comentário, tá? Precisa salvar, compartilhar. Agora, curtida não quer dizer muita coisa. Seguidor não quer dizer muita coisa, entendeu? Pro Instagram, pro próprio algoritmo do Instagram não quer dizer muita coisa. É muito diferente o que a gente vive hoje do que a gente vivia há 5, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás importava. Seguidores era muito importante, curtida também. Hoje em dia, isso aqui é só métrica de vaidade. Porque não importa quantos seguidores você tenha, quantas curtidas você tem, se isso não se transforma em dinheiro. Eu vou te dar um exemplo muito forte aqui. Há muitos cursos de como ser influencers e hoje é relativamente comum, não é todo mundo, né, mas é muito mais fácil do que antigamente você encontrar pessoas que têm 100 mil seguidores, por exemplo. E o que mais acontece é essas pessoas com 100 mil seguidores ficarem desesperadas pra fechar uma publicidade porque elas não conseguem fechar com ninguém. Porque o mercado não funciona mais como é que funcionava antes, entendeu? Você vê que seguidor não é mais a mesma coisa? Você entende que não é mais a mesma coisa? Então por que você tá procurando seguidor? Sendo que os influenciadores que têm essa quantidade de seguidores não transformam isso em dinheiro. Eles não conseguem transformar isso daqui em uma coisa que é financeiramente rentável. Muitas das vezes, esse influenciador aqui, ele só vai receber uma mixaria, talvez de uma publicidade que ele faz, ou a mixaria que o YouTube ou o TikTok paga. São centavos. É pouquíssimo que ele paga. E isso acontece porque ele não consegue fechar publicidade. Não é a mesma coisa. Se esse cara aqui depender de publicidade, ele vai morrer de fome. Acontece demais. Demais mesmo. E aí entra numa questão que é muito forte, porque quando a gente tá falando de o número de seguidores, é aquela conta que eu falei. Se você é uma empresa específica, se você vende algo específico, por exemplo, computadores, não é todo mundo que compra. Diferente de celular. Celular é todo mundo que compra. A depender do celular também. Mas celular é muito mais acessível do que um computador. Montar um computador. Eu tô dizendo de montar, não comprar um notebook. Comprar um notebook é mais geral, mas montar um computador é muito específico, entendeu? A gente pode falar sobre outras coisas. A academia é muito específico, não é todo mundo que malha. A maioria das pessoas, na verdade, não malham. A maioria das pessoas não tem uma vida saudável. A maioria das pessoas não fazem. É um nicho específico. Agora, por que você vai trocar? Você falar com o seu público que está nesse nível aqui, pra você deixar o seu conteúdo mais superficial, onde a maioria das pessoas está, e você não atingir o seu público que tá aqui, e você falar pra 1 milhão de pessoas que não tem nada a ver, que nunca vão comprar de você. Não faz sentido. Agora, outro ponto que é contra a criação de conteúdo, e por que eu acho que na maioria das vezes criação de conteúdo é um tiro no pé na mão dos empresários, é porque o Instagram é um trabalho infinito. Concorda comigo que se você tem uma empresa, normalmente você vai estar trabalhando com projetos fechados. Nem sempre, mas muitas das coisas que você vai fazer são projetos fechados. O Instagram não, ele é um trabalho que ele tem que ser contínuo. Você não pode parar. Então, a todo momento você tem que estar pensando em novos posts, sendo criativo, pensar em o que você vai escrever, fazer imagem. Tem 1 milhão de coisas que você tem que fazer para você continuar postando no Instagram, pra você ter um mínimo de frequência. Porque não adianta também você postar uma vez a cada 6 meses. Aí você pode falar, mas tem o ChatGPT. É verdade, tem o ChatGPT. Só que tem um problema aí. O que acontece é que a maioria das pessoas não faz a menor ideia como usar o ChatGPT de uma forma minimamente decente. E eu não tô nem dizendo de você usar o ChatGPT de uma forma de ponta. Usar o ChatGPT da forma que ele deve ser usado. Eu tô dizendo usar o mínimo. Fazer o mínimo para usar o ChatGPT. A maioria das pessoas não faz ideia de como é que funciona isso. A maioria dos empresários não faz a menor ideia de como é que funciona isso. E mesmo que você saiba o mínimo disso, até mesmo se você sabe usar bem ele, o que acontece é que não só você, mas a maioria das pessoas que estão produzindo conteúdo vai produzir da mesma maneira. Então você pode pedir, me dê 100 ideias, me dê 10 ideias diferentes de como para criação de conteúdo no Instagram X. Ele vai te dar. Só que ele vai te dar as mesmas 10 ideias que ele vai dar para o seu concorrente. E para as outras milhares de pessoas do seu nicho que quer fazer produção de conteúdo. E marketing é sobre se diferenciar. Se você não tá se diferenciando, para de fazer. Não faz sentido você gastar energia numa atividade em que o único propósito dela é trazer mais visibilidade, de se diferenciar do mercado, e você não consegue fazer isso. É enxugar gelo. Você vai estar enxugando gelo, você vai estar gastando seu tempo fazendo uma coisa que não faz sentido nenhum você tá fazendo. E fora que, mesmo que o ChatGPT ele consiga ser uma ferramenta para auxiliar, ele sozinho não vai fazer a maior parte do trabalho. Mesmo que você tenha as ideias, mesmo que você use o ChatGPT muito bem, por exemplo, ele vai te dar as ideias, você ainda vai ter que fazer o design e agendar os posts
Isso daqui demanda tempo também. Isso aqui não é simples de fazer. Fazer design demanda tempo. Agendar post demanda tempo. Pensar na legenda demanda tempo. Não é uma coisa tão simples de ser feita. Ainda mais se você for fazer em massa. Ainda mais se você for fazer postagem todos os dias. Não é uma coisa tão simples de ser feita. Fora que o ChatGPT, ele é uma ótima ferramenta para você conseguir moldar, ele te ajudar no processo de criação. O ChatGPT é horrível para você fazer criação de conteúdo. Por quê? Porque o ChatGPT não é criativo. Você, com o cérebro pensante, tá vivendo. A todo momento você tá vendo, tá fazendo reflexões, vendo o que tá acontecendo no seu dia a dia, pensando. A todo momento sua cabeça tá trabalhando para você ser mais criativo. O ChatGPT, ele não tem isso. Então, se você não juntar essa sua criatividade e usar o ChatGPT como uma ferramenta, que é o que ele é, para tentar te ajudar a ser mais criativo, beleza. Agora, se você não tá usando ele para essa forma, se você tá usando ele como uma ferramenta para criar e produzir conteúdo, você tá fazendo conteúdo de forma errada. Você tá fazendo um conteúdo como a maioria das pessoas tá fazendo. Tem gente que tá nem no jogo, que é o pessoal que eu falei que não faz a menor ideia de como é que usa o ChatGPT. Mas o pessoal que sabe, são milhões de pessoas. Milhões de pessoas. É muita gente que sabe minimamente usar o ChatGPT. E que esse minimamente sabe usar o ChatGPT é a mesma situação que provavelmente você tá. E na verdade, o que eu tô querendo dizer aqui é que é o seguinte, imagina que a gente vai ter aqui, ó, as pessoas que não sabem e as pessoas que sabem muito, certo? Iniciante, né? A pessoa que sabe minimamente usar o ChatGPT. Vai acontecer que a maioria das pessoas da internet, elas estão assim, ó, tá num gráfico mais ou menos assim. A maioria das pessoas não faz a menor ideia de como é que usar o ChatGPT minimamente decente, só que tem muita gente que sabe. Só que mesmo assim, só usar o ChatGPT não vai criar um conteúdo bom. Não vai criar conteúdo bom. A pessoa que ela é iniciante, a pessoa que sabe muito, só usando o ChatGPT, não vai criar conteúdo bom. A diferença é que a pessoa que sabe muito, ela entende isso. E ela não só usa o ChatGPT para criar conteúdo, ela usa vários outros artifícios para tentar compor as falhas que o ChatGPT tem. E aí usar ele como uma ferramenta para criar conteúdo. E isso demanda tempo. Isso é demorado de fazer. Agora, outra coisa que é importante é que a criação de conteúdo, como eu falei, é um trabalho infinito. E é um trabalho que ele vai ocupar um espaço grande na sua agenda. É um trabalho que ele vai ocupar um espaço legal nos seus afazeres. Então, mesmo que você pegue um dia na semana para fazer, é um dia a menos que você tem. A partir do momento que você se compromete a fazer criação de conteúdo, porque você não pode parar, você vai ter um dia a menos na sua semana para você estar trabalhando em cima disso. Levando em conta que você ainda vai ser super produtivo. Porque muitas das vezes, não é um dia da semana só que você usa para fazer criação de conteúdo. Normalmente é um pouquinho de todo dia. Então, se você tinha 100% da sua agenda livre, você aqui já vai ter 70%. Porque 30% você vai estar criando conteúdo. Ou até menos. 50%. Porque os outros 50% você vai estar criando conteúdo. Agora, para pra pensar. Se, a partir do momento que eu me comprometer a criar conteúdo no Instagram, eu vou ter que colocar na minha agenda uma time box muito grande que vai ocupar muito espaço da minha agenda, não faz mais sentido eu fazer algumas coisas antes da minha empresa, fazer algumas coisas que vão me trazer resultados mais rápido, e aí depois eu começar a criar conteúdo, porque criação de conteúdo é a longo prazo. Não é uma coisa que vai te trazer resultados a curto prazo. É uma coisa que vai te trazer resultados a longo prazo. Então é uma questão de pelo menos um ano aí até você conseguir colher frutos da produção de conteúdo. Esse é um tipo de projeto que a gente chama de projeto curva J. O que é a curva J? Ele normalmente vai te dar prejuízo no começo e depois ele vai te dar muito resultado, só que só depois. Você concorda comigo que se você tem uma empresa e essa empresa vai ter muitas tarefas diferentes para serem feitas, certo? Faz sentido você fazer muitas delas antes que vão te trazer um resultado a curto prazo e que vão perdurar na sua empresa durante muito tempo do que eu começar a fazer produção de conteúdo? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tem um site seria legal para sua empresa. E um site não é uma coisa que você vai precisar ficar mexendo o tempo todo. É uma coisa que você criou, ativo da sua empresa. Vai estar ali para sempre. E é uma coisa que vai trazer clientes para você. Não faz mais sentido você fazer esse site primeiro e todas as outras coisas que são mais ou menos parecidas do que você criar conteúdo primeiro, ocupar um espaço enorme na sua agenda e você demorar mais tempo para fazer essas coisas que são mais fundamentais na sua empresa. Faz muito mais sentido você fazer dessa maneira. Faz muito mais sentido você fazer o que traz resultado primeiro e o que é a longo prazo você fazer depois. Não postergar também, deixar pro infinito, mas você fazer o que é mais importante, as prioridades para sua empresa primeiro. Porque se você tá fazendo conteúdo só por produzir conteúdo, porque a longo prazo eu preciso ir fazendo devagarzinho porque uma hora vai estourar, você só tá jogando esse tempo fora. Como eu falei antes, se você não gasta tempo produzindo conteúdo mesmo, não faça. Você tá jogando o seu tempo fora. Você tá fazendo um tipo de conteúdo que a maioria das pessoas não vai ver. Você tá jogando um tipo de conteúdo que muitas das vezes, se alguém vê, não vai ser o seu público-alvo. Se você não tiver tudo isso bem delimitado, não vale a pena você criar conteúdo. Então, faz o que te dá resultado primeiro e depois, quando você tiver tempo pra fazer isso, se dedica de verdade a fazer produção de conteúdo. Ah, mas eu ouvi falar que produção de conteúdo traz clientes pra empresa. E eu preciso de cliente. Faz tráfego pago. Faz anúncio online. Investe dinheiro pra você trazer mais cliente. Você investe no anúncio e um mês já tá tendo cliente. Até menos às vezes. Pensa assim, o orgânico, ele é um multiplicador.
certo? Ele é um multiplicador, ele acelera muito as vendas. Ele acelera muito as vendas, não só as vendas, mas muitos ativos da sua empresa. Só que se você não faz vendas online, se você não tem uma estratégia por trás, se você já não faz tráfego, por exemplo, se você não vende na internet, o orgânico ele vai multiplicar o quê? Ele não vai multiplicar nada. Ou ele vai multiplicar muito pouco. Você tem que ter estratégia na internet, você tem que ter estratégia no Instagram. Você entende esses pontos? O que eu tô querendo falar aqui não é tacar pau no Instagram. Ele realmente é uma plataforma maravilhosa. Você consegue fazer milhões nele. Tem gente que fez bilhões no Instagram, só com produção de conteúdo. Só que você concorda comigo que é uma esteira de prioridades. Na maioria das vezes, na maioria dos empresários, quando eles decidem fazer produção de conteúdo, é um tiro no pé, porque é uma coisa que não vai ser um canal de vendas. Se você não pensa isso de forma estratégica, você vai estar gastando seu tempo. E uma empresa é um conjunto de 1 milhão de tarefas diferentes que você pode fazer. Então você concorda comigo que se eu fazer uma tarefa que é só enxugar gelo, que não vai me trazer resultado, que eu só vou gastar meu tempo pesquisando no ChatGPT porque eu vou criar um conteúdo maravilhoso e uma hora pode ser que estoure, você concorda comigo que faz mais sentido deixar isso de lado, parar de fazer a produção de conteúdo e focar nas outras 1 milhão de coisas que a empresa pode ter que vão me trazer mais resultado, que eu sei que vão trazer mais resultado? Esse é o ponto de reflexão que eu queria trazer nesse vídeo. Como falei, o Instagram não é uma ferramenta ruim, mas na maioria das vezes, isso 90% das vezes que um empresário começa a querer produzir conteúdo, é um tiro no pé. É melhor não fazer. Na maioria das vezes. Mas como é que você sabe se você tá indo no caminho certo ou não? Ponto 1. Você produz conteúdo só pra produzir? Preciso postar hoje porque preciso postar. Tá no caminho errado. Ponto 2. Se você não sabe quem você quer atingir. Se você só quer seguidores, só copia o que a sua concorrência posta no Instagram, de quem é rápida. 5 dicas pra você aprender a montar um computador. 5 cuidados que você pode fazer pro seu computador durar mais. Isso é dica que todo mundo faz. Você precisa trazer conteúdo real para o seu Instagram. Conteúdo que vai fazer diferença, conteúdo diferenciado, que as pessoas vão olhar e vai ter alguma coisa de diferente para elas lembrarem de você. Se você não fizer isso, se você não tem muito bem delimitado quem é seu público-alvo, por que você está criando conteúdo, quem você quer atingir, qual mensagem você quer passar e tempo que você está fazendo aquilo, provavelmente você está fazendo errado. E aí, se você está fazendo errado, se você só está postando e você não está conseguindo vender nada, você não está conseguindo crescer, se você só está postando sem muito propósito, muitas das vezes vale a pena você parar de produzir e você focar em outras coisas na sua empresa. Bom, mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui nesse canal a gente fala sobre administração, marketing, empreendedorismo e a gente abrange vários conteúdos diferentes para fazer com que você consiga de verdade vender mais e não naquelas dicas rasas que as pessoas falam. E se você quer saber mais sobre isso, se você se interessou, quer um conteúdo aprofundado de verdade para você conseguir estruturar a sua empresa, aumentar a performance dela, conseguir fazer a diferença de verdade, sem ser aquelas dicas de 5 minutos, vídeos de 5 dicas que não fazem diferença nenhuma na sua vida, se quer um conteúdo real, aprofundado, eu te convido a conhecer o meu curso de estruturação Formal. Nesse curso a gente fala exatamente sobre isso, como aumentar a produtividade de seus funcionários, como aumentar a produtividade da sua empresa. Não só isso, mas a gente resolve problemas que são estruturais e que ninguém fala. As maiores empresas do país usam essas técnicas que eu vou te falar. A maioria dos influenciadores falam sobre diquinhas, sobre hackzinhos que no final das contas não ajudam ninguém. Então, se você quer conhecer mais, eu deixei uma aula gratuita aqui no link da descrição para você conseguir ver e conseguir entender melhor como é que ele funciona. Fora isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Clique aqui embaixo para se inscrever no canal se você quer ter mais conteúdos como esse. Clique no sininho também para ser avisado dos conteúdos quando a gente postar. E até o próximo vídeo.